gente já está agora. Vamos aprender como calcular o pH e o pOH de uma solução. Vamos aprender como é a escala. Estamos caminhando bem nesse conteúdo e vocês que estão comprometidos e envolvidos com a disciplina, vocês estão saindo muito bem. Será um vídeo bem curtinho, provavelmente o menor de todos que eu fiz até hoje, mas eu espero que esclareça as suas dúvidas em relação ao conteúdo. Muito bem, estou morrendo de saudade de vocês. Vamos lá então. Para a gente começar a trabalhar com isso aqui, é importante a gente destacar a autoionização da água. Todas as reações de equilíbrio que a gente trabalhou até agora, a gente montava a constante de equilíbrio com o produto sobre o reagente. Tendo neste caso aqui somente a água, existe uma teoria de que a própria água sofre uma autoionização, ou seja, ela forma H3O+ e OH-. Muito bem. Se eu escrever a constante a partir dessa teoria, né? Que acreditando ser verdadeira essa teoria, se eu escrever a constante de equilíbrio para ela, vai ser algo desse tipo aqui, né? Concentração de H3O+ vezes a concentração de OH- dividido pela concentração da água ao quadrado. Muito bem. Se eu pegar essa água aqui e jogar para o outro lado da equação, então vai ficar a constante de equilíbrio vezes a água ao quadrado igual a concentração de H3O+ vezes a concentração de OH-. A gente chama esse momento aqui, ó, constante de equilíbrio vezes a concentração de H2O ao quadrado, a gente chama de kW, certo? Bom, o kW ele vai ser igual então à concentração de H3O+ vezes a concentração de OH-. E ele tem um valor pré-estabelecido de 1 vezes 10 a menos 14. Então, o kW vale 1 vezes 10 a menos 14. E ele também é o produto do H3O+ vezes o OH-. Esse processo que a gente fez aqui, nesse slide, ele é justamente o processo da autoionização da água. Tudo bem? Muito bem. Vamos em frente, então. Se eu trabalhar com o pKW, lembra, a gente falou no vídeo anterior sobre isso. Quando eu quero trabalhar, desculpa, no vídeo não, na aula anterior a essa que a gente vai ter essa semana, a gente falou sobre o pKa, sobre o pKb, lembra? E sempre que eu colocar esse P na frente, quer dizer que é menos o log daquilo que eu estiver trabalhando. Então, se eu quero fazer o pKw, é menos o log de kW. Ok, eu sei que kW é essa expressão, só trouxe para vocês aqui de novo, certo? Se eu quiser o pKw, vai ser menos o log disso daqui. Só que se eu aplicar o logaritmo nesse valor aqui, o menos 14 vem para frente, o log de 10 é 1, então vai dar 14, certo? Muito bem. Então, eu sei que menos o log da concentração de H+ vezes a concentração de OH- vai dar 14. Ok. O log do produto é a soma dos logs, mas como o log está multiplicado por menos, vai ficar menos o log de H+, da concentração do OH+, menos o log da concentração do OH-. E isso dá 14. Muito bem. Eu vou dizer o seguinte, que menos o log da concentração de H+, vai ser o pH. E menos o log da concentração de OH- vai ser o pOH. Então, no final de tudo, eu posso dizer o quê? Que pH mais pOH é igual a 14. O que eu fiz? Só substituir nessa expressão o pH e o pOH. O valor já era 14, então pH mais pOH igual a 14. Sempre igual a 14, certo? Muito bem. Isso daqui vai nos dar a possibilidade de calcular muitas coisas.
E aí, na aula síncrona dessa semana, nós vamos resolver vários exercícios. Tudo bem? Muito bem, vamos em frente então. E esse já vai ser o último slide que a gente vai ver hoje. E a gente já vai trabalhar com o seguinte, ó. Existe uma escala. O pH vai variar então de 0 até 14. Sendo que, se eu estiver de 0 até 6,9, eu estou num pH ácido. Se eu estiver num pH de 7,1 até o 14, o meu pH é básico. Certo? Muito bem. E se eu estiver em 7? Aí o meu pH é neutro. Certo? Então, muito fácil. Se o pH estiver entre 0 e 6,9, ele é ácido. Se ele estiver entre 7,1 e 14, ele é básico. Se ele estiver pontualmente em 7, ele é neutro. Então, agora ficou muito fácil da gente reconhecer se uma solução é ácida, básica ou neutra. Certo? Muito bem. Agora, se eu quiser analisar a concentração de POH, a escala, desculpa, não a concentração, a escala de POH, eu vou ver o seguinte, que se eu tiver de 0 a 6,9, é básico. Se eu estiver de 7,1 até 14, é ácido. E se eu estiver pontualmente no 7, é neutro. Certo? Ah, mas poxa, por que que ela inverte? Lembra que a gente viu que pH mais POH tinha que dar 14? Então, ó, 0 mais 14 dá 14. 1 mais 13, 14. 2 mais 12, 14. 3 mais 11, 14. Ou seja, as escalas têm que se complementar. Então, se eu estiver analisando o pH, eu estou analisando a concentração de H+. Então, de 0 a 6,9 é ácido. Se eu estiver analisando o POH, eu estou analisando a concentração de OH-. Então, ela vai ser ácida de 0 a 6,9. Entenderam? Ou, desculpa, ela vai ser ácida de 7,1 até 14, certo? Enquanto que de 0 até 6,9, ela é básica. Você pode ver que ó, o básico está junto com o básico e o ácido está junto com o ácido, certo? Precisa ficar atento só a que tipo de escala que a gente está trabalhando e você vai saber calcular. Na aula, eu preciso que você entenda como a gente chegou até isso aqui, você preste atenção na questão da autoionização da água, e aí a gente tem esse vídeo bem curtinho essa semana, bem tranquilo de vocês trabalharem. Tudo bem? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Para terminar a nossa aula, obviamente não seria nada diferente do que a gente tem combinado até agora. Nós estamos há 5 meses trabalhando dessa forma, e eu repeti hoje um verso que eu já havia usado com vocês. É o verso de Jeremias 29:11, que diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Tenham a certeza que Deus tem grandes planos para a vida de vocês. Vai dar tudo certo. Vocês estão cansados dessa situação? Na verdade, todos nós estamos. Eu sinto muito a falta de vocês todos os dias, mas não podemos perder a esperança e nem a certeza de que quem controla e quem conduz tudo é Deus, e Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Amo vocês, fiquem com Deus.